Você trouxe a palavra de Deus? Abre, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 24, parte A. Diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Vou reler. Atos 4, 24, parte A. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Leio mais uma vez, você está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, Vila da Penha. Repete em seguida, vamos lá. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Amém? Esse é o segredo. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Quem crê que este livro aqui é a palavra de Deus? Quem crê? Então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em todo o Rio de Janeiro. Que bênção, coisa linda. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus, levante a voz também e dá glória a Deus. Isso. Quem está assistindo pela TV, ou ouvindo pela Feliz FM, ou pelo youtube.com/JoãoRibe, ou pelo podcast João Ribe, também glorifique a Deus, aplaude e dá glória, continua. Pai, o Rio de Janeiro te ama, não só o Rio, o Brasil, e onde esta palavra está sendo levada, pessoas estão te glorificando. Abre o céu para receber este louvor, e sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Este povo não quer ouvir homem algum. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Que família linda que eu tenho no Rio de Janeiro, hein? Muito obrigado pelo amor, pelo carinho e pela presença de cada um de vocês. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Já havia 2 dias que o apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam desaparecidos. E a igreja estava muito preocupada. Cadê o Pedro? Cadê o João? Eles foram ontem, saíram cedo, disseram que iam orar no templo, que eles iam participar da oração das 3 da tarde. Mas não voltaram até agora. Não tivemos mais notícias. Dizem até que eles foram presos, é bem capaz. Mas ninguém sabe direito o que aconteceu. E a igreja de Jerusalém, aquela igreja cristã que estava começando, aflita, começou a orar pelo Pedro e pelo João, que eram 2 dos principais líderes, juntamente com o Tiago. Oravam porque queriam notícias. Era uma época perigosa, acabaram de matar Jesus, ainda que Jesus tenha ressuscitado. A pregação do evangelho é proibida. E o Pedro e o João ficam pregando. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? E a igreja em oração, intercedendo, momentos de angústia, de incertezas, e não havia nenhuma notícia.
Estão vivos? Estão mortos? Estão presos? O que será que aconteceu com Pedro? O que será que aconteceu com João? E a igreja aflita, orando, os intercessores preocupados. O que será que aconteceu? Meu Deus, guarda os teus servos. Não temos notícia. E quando você fica na angústia esperando alguém, aí que as horas demoram para passar, né? Uma mãe que espera o filho de madrugada, sabe do que eu estou falando. Como as horas não passam. Um pai que espera a filha de madrugada, uma esposa que espera o marido à noite e ele não aparece, como o tempo demora, como os minutos se arrastam. E naquela igreja de Jerusalém, os membros não conseguiram sequer pegar no sono. Porque a angústia, a preocupação pela vida de Pedro e pela vida de João, a preocupação e a angústia eram grandes demais. Mas eu vou te contar o que aconteceu com eles. Eles depois vieram e contaram aqui para a igreja, para os intercessores. Vê o versículo 23. E soltos eles estavam presos, foram para os seus, quer dizer, para a igreja, para os membros. E contaram tudo o que lhes disseram os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Eles estavam presos, mas vou te contar por que eles foram presos. Porque o Pedro e o João só queriam ter ido orar no templo às 3 horas da tarde. Saíram com esse propósito. Mas ali, na hora de entrar na igreja, no templo de Jerusalém, um homem com mais de 40 anos de idade, que era paralítico desde o ventre da mãe, que nasceu coxo, pediu uma esmola para o Pedro. E o Pedro não tinha dinheiro. E o Pedro se aproximou daquele coxo, daquele paralítico de nascença, e falou assim: olhe para nós. E o mendigo, pensando que ia receber uma esmola, Pedro disse: eu não tenho. Tão chato falar isso para um mendigo, né? A pessoa vai te pedir um dinheiro no sinal, no farol, né? Numa esquina ou na rua, e você fala: poxa, eu não tenho, desculpa, não tenho nada. É tão chato você falar, né? Pedro olhou para aquele mendigo paralítico desde nascença, um homem com mais de 40 anos. Não tenho. Eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa muito melhor que ouro, que prata. E o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E o paralítico sentiu as pernas estalarem, os membros esticarem. E ele deu um salto, ficou de pé. Ele que nunca tinha andado em 40 anos de vida, começou a pular e a dar glórias a Deus. Curado. Aí Pedro viu que aquilo causou um alvoroço. O que ele aproveitou para fazer? Pregar a palavra, anunciar Jesus. E ele dizia para as pessoas: não fiquem olhando para mim como se eu fosse uma divindade, como se eu fosse uma pessoa especial. Não fui eu. Quem levantou esse paralítico, e o paralítico pulando e dando glórias a Deus. Quem levantou esse paralítico foi aquele Jesus que há poucas semanas vocês mataram, crucificando, pregando no madeiro, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e Ele está vivo. Ele é a ressurreição e a vida. Foi Ele que curou esse paralítico na presença de vocês. E aí 5.000 pessoas se converteram. Já pensou? 5.000 pessoas creram em Jesus. Mas os chefes lá no templo, os principais, os sacerdotes, os dirigentes, mandaram o capitão, mandaram o chefe da polícia, né, vamos colocar assim, prender os dois.
como já era mais do que 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, quase acabando o dia, colocaram o Pedro e o João na cadeia, lá prenderam lá mesmo no templo, arrumaram uma sala fechada e trancaram e colocaram o capitão na porta. Amanhã nós vamos ver o que faremos com esses dois. E diz aqui o Evangelho que os dirigentes do templo, especialmente Anás, você sabe que ele foi um dos que conduziram o julgamento de Jesus. O Anás era sumo sacerdote em Jerusalém antes do Caifás, mas ele foi deposto por um governador romano, mas o povo ainda o considerava como sumo sacerdote, porque o cargo era vitalício, e Roma nomeou o Caifás no lugar do Anás, e o Caifás casou com a filha de Anás, então ficou tudo ali. E quem dirigia o templo, a autoridade máxima, era o Anás, que continuava sendo, de fato, o sumo sacerdote, a autoridade máxima de Israel, e não era só autoridade religiosa, também era autoridade civil para o povo judeu. E o Caifás, que oficialmente para o Império Romano era o sumo sacerdote. E mais o sinédrio, os anciãos. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai descobrir que o sinédrio, 70 juízes, 70 anciãos, eram homens idosos e ricos, e que os saduceus faziam a cabeça deles, e que todos os membros, a grande maioria dos membros do sinédrio, quase todos os juízes, eram saduceus. E no que os saduceus acreditavam? Só nos primeiros livros da Bíblia, acreditavam em Moisés, não acreditavam em anjos, não acreditavam em Espírito Santo na terra, não acreditavam, e não acreditavam na vida depois da morte, sumos sacerdotes. Não acreditavam na vida depois da morte, e muito menos na ressurreição dos mortos. Essa era a raiva do sinédrio. Porque o Pedro falou na pregação para o povo: vocês crucificaram Jesus, mataram o santo Filho de Deus pendurando-no no madeiro, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Os saduceus que dirigiam o templo ficaram irados com essa pregação, porque essa pregação contrariava o que eles pregavam. E se eles fossem provados errados, teriam que ser destituídos. Não teriam moral espiritual para dirigir o templo. Então, a qualquer custo, eles mataram Jesus. Porque Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eles decidiram matar Jesus depois que Jesus ressuscitou o Lázaro. Porque a ressurreição de Lázaro foi a gota d'água para os saduceus. A ressurreição de Lázaro provava que todo o sinédrio e os sacerdotes do templo estavam totalmente errados na sua fé. Então eles tinham que matar Jesus, porque Jesus contrariava o que eles pregavam. Você entende isso? E eles mataram Jesus. Mas eles não viram Jesus ressuscitado. Quando os guardas foram lá no templo, no terceiro dia depois da morte de Jesus, dizer para Caifás e para o sinédrio que Jesus ressuscitou, o sinédrio subornou os guardas. Não falem isso para ninguém. Por que eles subornaram os guardas? Porque eles não queriam que essa pregação da ressurreição prosperasse. Eles não viram Jesus ressuscitado, então eles subornaram os guardas. Digam que o cadáver dele foi roubado pelos discípulos. Digam isso. E foi a história que os guardas romanos, corruptos, espalharam depois de terem recebido muito dinheiro. Eram corruptos. E agora aparece
um galileu, semi-analfabeto. Aparece aí um ex-pescador, um homem que não teve estudos, que não frequentou nenhuma escola, que não aprendeu com nenhum rabino, que nunca estudou profundamente as Escrituras, uma pessoa que eles não conheciam. Aparece esse tal de Pedro, curando um paralítico, que estava ali há 40 anos, e ainda dizendo que não foi ele, que foi Jesus, aquele que eles mataram, e que Deus ressuscitou dos mortos. Isso é um pesadelo, isso é um pesadelo. Não é possível. Nós matamos Jesus para acabar com essa história de ressurreição. A gente achou que estava livre do problema, e agora aparece esse homem, Pedro, falando que curou o doente, que não foi ele, que foi Jesus ressuscitado que fez isso. Que pesadelo, não é possível, não é possível. Quando que essa história vai acabar? Eles se sentiram ameaçados. O que nós vamos fazer? Amanhã a gente resolve, deixa eles na cadeia essa noite. No dia seguinte, todo o sinédrio, constituído na grande maioria por saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles trazem Pedro, João e o homem que era paralítico, que também foi preso, coitado. O paralítico tinha sido preso também, mas agora ele não é mais paralítico. Trazem os três, examinam o paralítico, não é fraude, era esse mesmo que há muitas décadas esmolava na porta do templo, chamada Formosa. Todos nós o conhecíamos, e aí ele está de pé realmente, andando curado da paralisia. Aí o Caifás e o Anás, os dirigentes do templo, naquela sala onde todos os juízes estavam reunidos, olham para Pedro e João e o paralítico do lado, e perguntam para Pedro: com que autoridade e em nome de quem vocês fizeram isso? Porque eles queriam provar que era um truque de mágica, queriam provar que era uma feitiçaria. Se eles provassem isso, poderiam até apedrejar o Pedro, João e até o paralítico. Em nome de quem vocês fizeram isso? De onde vocês são? Diz a palavra que Pedro, cheio do Espírito Santo, falou assim: autoridades do povo, quer dizer, com todo respeito, né? Autoridades do povo e membros desta corte, membros do Sinédrio, visto que hoje somos interrogados pelo benefício feito a um homem doente e o modo como o qual ele foi curado. É Pedro que está falando na frente do Anás e Caifás, atenção, ali no Sinédrio, ali no tribunal, Pedro falando. Você sabe quem é Pedro, né? Poucas semanas atrás ele se assustou com uma criada que perguntou: você é um deles? E negou Jesus 3 vezes. É o mesmo Pedro que está falando agora. Seja-vos notório isto, que aquele Jesus, olhando no olho do Anás e do Caifás e do Sinédrio, a quem vós crucificastes e matastes, Deus o ressuscitou dos mortos. Arrepiou o cabelo de todo mundo. Deus o ressuscitou dos mortos, e é este Jesus que deu saúde perfeita a este homem que está diante de vós. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uma declaração que eu considero, depois de João capítulo 14, versículo 6, lembra o que está escrito em João 14, 6? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
O que Pedro vai declarar agora, lá no Sinédrio, na minha opinião, só perde para João capítulo 14, versículo 6. O que o pregador Pedro vai dizer agora é uma das declarações mais poderosas e sublimes que ouvidos humanos escutaram. Ele diz assim, vou até ler para você. Olha o que ele está falando lá para o Anás, para o Caifás e para o Sinédrio. Além de já dizer que ele ressuscitou. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. Só Jesus salva. E Ele não é um morto, Ele não é um cadáver, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Deus o ressuscitou dos mortos. O Sinédrio ficou mudo, porque ouviram justamente o que não queriam ouvir, escutaram o que deviam e queriam esconder. E o Espírito Santo escancarou para todo mundo. Eles ficaram sem palavras. Tira esses homens daqui. Tira eles daqui. Se reuniram em particular. Como que pode? A gente não tem como negar. Qualquer pessoa que vinha ao templo em Jerusalém conhecia esse homem que era paralítico. Ele nasceu torto. Ele nunca andou. E ele está aí. Não tem como a gente negar esse sinal, essa cura, esse milagre. O que nós vamos fazer? E do jeito que esse Pedro falou, como que pode? Não me disseram que ele é iletrado? Não me disseram que ele não tem estudos? Mas ele esteve com Jesus Cristo. Essa é a diferença. Ele esteve com Jesus, mas espera aí, é mais do que isso. Jesus está nele. Ele esteve com Jesus, mas Jesus está nele. É isso que faz a diferença entre o Pedro de semanas atrás e este Pedro agora, cheio do Espírito Santo. Sim, é verdade, ele era discípulo de Jesus, ele andou com Jesus 3 anos, mas durante 3 anos ele nunca criou coragem, nem para pregar, nem para fazer nada. Negou Jesus 3 vezes. Ele esteve com Jesus sim, mas agora é Jesus que está nele. Você entende isso? Jesus dentro da pessoa faz essa diferença. Mas nós não podemos nem açoitar esses homens, castigar, porque não é crime. Eles não aleijaram um homem, eles curaram um aleijado. Eles não causaram lesão numa pessoa ferindo. Não cometeram lesão corporal. Pelo contrário, curaram a lesão. Como é que nós vamos castigá-los? Não tem como. Então vamos ameaçar. Vamos falar grosso com ele e com João, para que não falem mais no nome de Jesus e nem anunciem a ressurreição em Jesus. Eles ficaram doídos com isso. Vê aqui, ó. Eu estou lendo para você o capítulo 4, versículo 2. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles se doeram com isso, porque se Jesus ressuscitou, então nós, saduceus, estamos totalmente fora da fé. Estamos totalmente errados. Então vamos ameaçá-los e proibi-los. E voltando, o Sinédrio todo falou grosso com Pedro e João. Mas escutem, não era Pedro e João que estavam sendo julgados naquele tribunal. Eram os juízes que estavam sendo julgados por 2 pregadores. Eles foram julgados.
eles foram condenados. Pedro não tem mais medo, nem João. E o Sinédrio ameaça Caifás, o que matou Jesus, ele ameaça, ele xinga. Não falem mais no nome desse homem, nem preguem mais em seu nome a ressurreição dos mortos. E Pedro respondeu: julguem entre vós. Pensem um pouquinho. Se devemos obedecer a vocês do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar. Em outras palavras, nós não conseguimos parar de falar o que nós falamos. A nossa boca fala sozinha. Nós não conseguimos parar de falar o que temos visto e ouvido. E o que temos visto é que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. É Ele que opera curas, milagres, prodígios e maravilhas. E Ele é o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. E foram soltos. E correram lá para a igreja. Os intercessores não sabiam de nada do que tinha acontecido. Eu contei para vocês o que aconteceu aqui. Mas lá na igreja ninguém sabia nada disso. Chega Pedro, chega João, e tenho certeza que chegou também o que era paralítico. Tenho certeza que o que era paralítico foi junto. Porque ele falou: não, eu não saio mais de perto de vocês, eu quero saber mais desse Jesus aí. Aí abriram a porta, que estavam com medo. E eles contaram para os intercessores tudo o que tinha acontecido. Vamos ver o que os intercessores fizeram? Contei tudo isso para chegar aqui para você. Olha aqui, ó. Eu li o versículo 24, não foi? Parte A. Agora eu vou ler até o versículo 31, escutem. E ouvindo eles isto, quer dizer a igreja ouvindo, os intercessores ouvindo. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Quem aqui gosta de levantar a voz a Deus? Ó, e tem que ser unânime, você entendeu, né? Unânime, tem que haver concordância, união. Porque lá em Mateus capítulo 18, versículo 19, Jesus falou sobre o poder da oração unida. Lá em Mateus 18, 19, ele fala assim: se dois de vós, só dois, hein? Só dois intercessores, concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Hein? Só dois intercessores já move o céu e abala a terra. Por isso que eles estão aqui, ó, unânimes. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Agora vem a oração, escuta. Quer aprender uma oração muito boa? É essa aqui. Quer aprender uma oração muito boa? É essa, ó. Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, versículo 29 vai entrar o pedido. Você entendeu? Ao começo da oração, glorifica o Senhor, Criador dos céus, da terra e dos mares. Cita a Escritura. Eles estão falando do Salmo de número 2 aqui. Isso que eles citaram na oração é o Salmo de número 2.
colocam que Deus tem o controle de tudo, fizeram o que o Senhor já tinha pré-determinado que deveriam fazer, ou seja, obedeceram ao Senhor. Se cumpriu a Escritura. O Senhor tem poder, o Senhor tem controle. Olha que oração linda, hein? Está aprendendo aí? Aí no versículo 29 vem o pedido, escute. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. É isso que um intercessor, uma intercessora, se unindo a outro intercessor e intercessora, deve pedir a Deus. Da retaguarda, cobertura para os pregadores, para os pastores e pastoras, para os que são líderes, para que preguem a palavra com toda ousadia. Mas só a pregação da palavra, a igreja entendia muito bem que não resolve. Porque, eu vou te falar uma coisa, eu sou pregador do Evangelho, mas eu não faço sermão não. Porque quando você faz um sermão, os ouvintes dormem. Só a pregação, pouca gente chega até o fim. A pessoa fica enfadada. A pessoa fica escutando, vai dando sono. Ela não aguenta. Só o sermão, não. A igreja entendeu isso. A igreja, Senhor, concede aos teus servos ousadia para que preguem a tua palavra, enquanto estendes a tua mão, para operar sinais, prodígios e maravilhas. É isso que Deus está fazendo agora. Eu estou pregando e Deus está estendendo a mão. Tem gente sendo curada, abençoada, libertada, transformada. Tem gente sendo ungida. Tem gente recebendo dom. Tem gente recebendo o Espírito Santo. Pregação e milagres. Eu estava contando para minha cunhada Lúcia, que está lá, levanta a mão, Lúcia. Ontem, estava contando para ela, eu estava na igreja, e entrou um cego, no meio da reunião, de óculos, bengalinha branca, e veio pela fileira do meio. E todo mundo viu quando o cego entrou. Porque ele ia batendo a bengala branca dele, ele ia batendo nas cadeiras dos corredores. Pá, 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 pá. Eu detesto quando vem cego na igreja. É verdade, porque eles querem que eu ore e eles querem enxergar, né? Quando eu vejo um cego na igreja, eu já começo a tremer. Quando eu vejo um paralítico na igreja, a perna até bambeia. Fala, ai meu Deus. Aí ele veio, ajeitaram ele bem na primeira fileira. Preguei. Terminei a palavra. Terminei a reunião depois. Aí ele foi trazido por uma obreira. Eu queria um abraço do Senhor. Porque eu te ouço sempre na rádio. E também quero uma oração. Eu creio que se o Senhor orar, eu vou enxergar. Dá o abraço primeiro, que esse é mais fácil. Metade do pedido eu já atendi, né? O abraço eu já dei. Aí ele levantou o óculos. Um olho era meio branco, o outro meio torto. Falei, como é que você ficou cego? Ele falou, erro de cirurgia. Quando eu era bem mais jovem, eu fui para a mesa e um erro médico me estragou um olho, depois infeccionou o outro. Infeccionou o outro olho, eu fiquei cego dos dois.
Tá bom. Você crê que se eu orar você vai enxergar? Creio. Amém. Coloquei a mão nos olhos dele, orei com fé. Sabe aquela fé? Sabe aquela fé? Quando eu disse amém, ele continuava cego. Amém, irmão? Vai na bênção, vai na paz do Senhor. E ele foi embora batendo a bengalinha dele assim nas cadeiras. Na semana seguinte ele voltou, enxergando e para contar o testemunho. Ele contou que naquela noite ele se deitou, ele morava com a mãe, e ele estava pegando no sono, ele estava já meio dormindo, ele sentiu que mexeram no olho dele, mexeram nos 2 olhos dele, mas ele não abriu os olhos. No dia seguinte ele acordou, estava cego ainda. Ele falou para a mãe dele: mãe, a senhora foi ontem na minha cama e ficou mexendo no meu olho? Não, meu filho, eu não fui não. Ah, mas porque eu senti uma coisa assim, mexidas nos meus olhos. E meu filho, você não tem que ir hoje lá na Unicamp? Conta isso para eles, vai que é alguma coisa grave. Aí ele contou que foi lá para Campinas, na Unicamp. A recepcionista falou assim: o senhor espera aqui, e ele é cego. O senhor espera aqui, porque assim que o médico puder te atender, o médico que sempre te trata, o médico que te acompanha, assim que ele puder te atender, eu te conduzo até o médico. Tá bom, e ele ficou lá esperando. Está esperando, esperando. Aí a vista dele começa a clarear. Ele olha do outro lado, começa a enxergar. Ele começa a olhar em volta. A vista vai firmando. De repente ele está enxergando tudo perfeitamente, nitidamente. Nisso chega a moça para conduzi-lo. Vamos? Moça, não precisa me levar não. Só me diga onde é a sala que eu vou. Como assim você vai? Me fala onde é a sala, porque eu estou enxergando tudo. Me fala onde é a sala que eu vou. Aí a moça, né? Não, mas não é possível. Levou ele até o médico. O médico olhou. Mas como você está enxergando? Estou enxergando, doutor. Aí o médico botou os aparelhos, começou a olhar. E o médico olhava e falava assim: não é possível. Não é possível. Chamou um colega, outro oftalmologista. Olha aqui, olha aqui. Não é possível. Não é possível. Olhou o outro olho. Não é possível. Chamaram outro colega. Encheu de médicos. Todo mundo olhando. E todo mundo olhando e falando: não é possível, não é possível. E ele lá enxergando e pensando: o que não é possível, o que não é possível. Não é possível, não é possível. Doutor, o que não é possível? Aí o médico disse: nós não sabemos explicar. O que nós estamos enxergando aqui é que o teu olho foi costurado com micropontos de ouro. Nós nunca vimos isso. Aqui é o centro mais avançado da América Latina. Nós nunca vimos isso. Onde você foi? Quem operou seu olho? Não, não fui em hospital nenhum. Alguém operou seu olho? Onde você foi? Não, eu fui na Paz e Vida. Pastor João Ribeiro orou por mim. Foi o único lugar que eu fui. Aí o médico falou para ele: então você volta para essa igreja, porque lá verdadeiramente tem um homem de Deus.
Na verdade, não tinha um homem de Deus, tem Deus. É o mesmo caso de Pedro. Ele esteve com Jesus, ele andou com Jesus, mas Jesus está nele. Na Paz e Vida não tem homem de Deus, não tem mulher de Deus. Na Paz e Vida tem Deus. Aí o médico que tratava dele há anos não comentou com ninguém, só pensou. Não comentou com nenhum médico, com nenhum colega, só pensou: eu tenho que pesquisar, eu tenho que descobrir como é que se faz isso. Eu vou abrir o olho desse homem. Só pensou com ele mesmo: eu vou descobrir que tecnologia é essa. Eu vou descobrir como é que se faz isso, essa cirurgia. Ele só pensou, não comentou com ninguém. À noite esse médico foi dormir e foi ele que contou isso. À noite ele foi dormir e ele sonhou que estava dentro do hospital. Para ele era um hospital. Ele viu muita gente de branco. Ele pensou que era um hospital. E chegou um homem de branco para ele. Ele pensou que era um médico colega. Pensou que era outro médico. E aquele homem de branco olhou para ele e falou assim: sabe o olho daquele cego? Você não abre não, porque aqueles pontos fui eu quem dei. Vou reler o pedido dos intercessores, escute. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E o versículo 31 conclui: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atenção para esse detalhe. Atenção os que oram. Atenção os que intercedem. Atenção os que levantam a voz em oração. Atenção aos que se juntam para orar. E tendo eles orado, moveu-se o lugar. Outras traduções dizem: tremeu a terra. Tremeu o lugar. Você percebeu que hoje, aqui, agora, enquanto você ouvia a palavra, você percebeu que o chão debaixo do teu pé começou a tremer? Quem sentiu a presença do Senhor aqui? Então dê uma salva de palmas que faça tremer a terra, faça tremer o céu e desmorone o inferno inteiro. Isso, aplaude, glorifica, aplaude, glorifica. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. Recebe o poder do Espírito Santo, recebe a virtude do Espírito Santo. Oh glória! Toda a igreja fica de pé, por favor. Eu fico com essa declaração que Pedro, pregando, disse, e é claro que ele estava cheio do Espírito Santo, era o próprio Paráclitos falando através da sua boca, porque Jesus, quando nomeou esses discípulos 3 anos antes, falou assim: vão prender vocês,
vão levar vocês aos juízes e tribunais, mas não fiquem premeditando o que é que vocês irão responder ou dizer. Não fiquem preocupados. E agora, o que eu falo? Porque não sereis vós quem falareis, mas o Espírito Santo falará através de vós. Então João 14:6 é ele falando, e Atos capítulo 4, versículo 12 é o Espírito Santo falando: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação, que Pedro pregou para Anás, Caifás e para o Sinédrio, e é óbvio que eles não aceitaram. Mas tiveram a oportunidade. Em nenhum outro há salvação. Eles rejeitaram Jesus, então não foram salvos. Ah, mas eram sumos sacerdotes. Foram para o Hades. Não importa. Pode ser quem for. Pode ser uma autoridade religiosa. E eu sei que tem muitas autoridades religiosas me assistindo agora pela TV e me ouvindo pela rádio. Não interessa. Se você é pai disso ou pai daquilo, se você é um sacerdote ou um imã, não importa se você é um líder religioso, se você não receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e só Jesus, se os árabes não receberem Jesus, se os budistas não receberem Jesus, se os japoneses e chineses não receberem Jesus, se aqueles que dizem que acreditam em Jesus dividem a honra dele com ídolos e imagens de escultura, ou entidades e espíritos, e ainda que falem de Jesus, se eles não receberem Jesus, exclusivamente Jesus, não serão salvos. Porque em nenhum outro nome há salvação. Não há nenhum outro nome. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, não tem exceção, e ninguém vem ao Pai, ele apontou para ele mesmo, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E hoje aqui, Jesus quer te salvar. Aquele paralítico de mais de 40 anos, que nasceu coxo, que nasceu torto desde o ventre da mãe, que nunca tinha andado, se depois de curado, ele não quisesse receber Jesus, de nada teria adiantado a sua cura física, ele não seria salvo. Mas eu tenho certeza que ele grudou nesse grupo aqui. Você está ouvindo aqui, não sei se você é visita, ou veio por curiosidade, ou porque ouviu na rádio ou na TV. Mas eu sei de uma coisa: Jesus quer perdoar todos os seus pecados. Ele quer apagar o seu passado. Ele quer te purificar com seu sangue precioso. E se você o receber agora, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida que está no céu. E hoje mesmo a sua alma eterna será salva. Porque esta é a missão que Ele veio cumprir. Nós pregamos, Deus coopera conosco, operando sinais, maravilhas e prodígios, mas o resumo está aqui. Também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, entre a humanidade, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Se você quer ser salvo, tem que receber Jesus
como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer ser salvo, ergue a sua mão direita bem alto. Quem quer receber Jesus, ergue a mão direita bem alto. Todos que querem receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Todos que querem ter os seus pecados perdoados. Todos que querem o nome escrito no livro da vida, ergue a mão direita assim bem alto. Isso. E todos que ergueram as mãos ainda lá no fundo, saiam dos seus lugares, caminhem até aqui, venham diante do altar, venham caminhando com seus próprios pés, porque você podia até ser coxo espiritualmente, mas agora você vai andar pelo poder do nome de Jesus. A tua vida podia estar paralisada até hoje, mas a partir de hoje você vai andar, a tua vida vai andar. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá, vai chegando, vem, 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 vem. E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero chamar os filhos pródigos. Você já conhece a palavra, filho? Você já conheceu o Senhor? Você até já passou pelas águas. Você já sentiu a alegria do primeiro amor, mas você saiu, você se afastou. E olha no que a sua vida se transformou. Mas Jesus não deixou de te amar. Pastor, eu não deixei de amar Jesus. Então, filho pródigo, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Porque Jesus jamais vai te rejeitar. Ele jamais vai te recusar. Vem, filho pródigo. Vem, filha pródiga. Vem. Quero chamar aqui na frente as pessoas que estão tão fracas hoje na fé. Pastor João Ribe, eu preciso de intercessão. Eu preciso de uma oração poderosa na minha vida. Porque eu estou quase desistindo. Mas eu sei que eu não posso desistir porque não tem outro jeito. Eu preciso de renovo. Eu preciso de poder. Eu preciso do Espírito Santo. Então vem para frente, vem para cá. Eles oraram e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós vamos orar, você vai ser renovado. Você vai ser renovada. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Isso, vem. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV ou pelo youtube.com/joanribe, ou ouvindo pela Rádio Feliz FM, ou pelo aplicativo da Rádio Feliz, ou em qualquer emissora do Brasil ou fora do nosso país. Você que está num hospital, ligaram a TV e você está assistindo esta mensagem. Você que está aí no trânsito, ligou o rádio e ouviu esta mensagem. Você que está em casa e ouviu esta palavra, Deus falou com você. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus. Então se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. E se não é possível para você se ajoelhar, porque está dirigindo ou está dentro de uma condução, eu sei que não dá para ajoelhar aí no trem, nem na condução, no ônibus, na van, na lotação. Coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, que nós vamos orar. Não precisa parar o veículo, não. Você que está na cadeia, na penitenciária, ouvindo esta palavra, seja um presídio feminino ou um presídio masculino, Deus falou com você. Como tem filhos pródigos nas cadeias, como tem filhas pródigas nas cadeias, como tem joias preciosas que o Senhor quer resgatar, tirar do lixo. Você ouviu a palavra, mesmo dentro dessa cadeia, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus. Não tenha vergonha dos presos e das presas, mesmo que atirem coisas em você, se ajoelhe na presença de Deus. Deus está te vendo. Os que se humilham serão exaltados. Nós também vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe.
Quem não puder se ajoelhar não tem problema, mas quem puder se ajoelhe. Coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Que coisa linda. Você pensou que era órfão? Você pensou que era órfã? Olha aí, olha o teu pai, olha o teu pai. Você está levantando a voz para o teu pai. Quando você levanta a voz, o teu pai escuta. Então diga: meu Deus e meu Pai, obrigado por me amar e falar comigo e não desistir da minha vida. Eu quero a salvação que só o Senhor Jesus tem para dar, e eu quero andar nele, que é o único caminho. Eu vou estar no Senhor e quero que o Senhor esteja em mim. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, me purifica de toda maldade, renova a minha mente, o meu coração, lava a minha alma com o sangue do Cordeiro e tira de mim tudo que não te agrada, e me dá agora, junto com o perdão, a alegria e a certeza da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.